sei se é a internet. Pronto, pessoal, está gravando, então vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo tranquilo. Na aula passada, deixa eu localizar aqui onde foi que nós paramos. Não foi aqui, não. Foi nas exigências para ser empresário. Localizar aqui. Pessoal, então na aula passada, nós falamos aqui quais são os requisitos, paramos aqui nesse item 2.3, os requisitos para ser empresário no nosso país. Quais são os requisitos para ser empresário? A pessoa tem que ter a capacidade civil plena, né? Está no exercício da sua capacidade civil e não pode ter nenhum impedimento. E aí, o que é que nós falamos sobre, primeiramente, sobre essa capacidade civil? O que é a capacidade civil? É a capacidade para exercer os direitos e obrigações que você tem de forma pessoal, por conta própria, sem a necessidade do auxílio de ninguém, né? Quando é que você não tem essa capacidade? Quando você é absolutamente incapaz ou quando você é relativamente incapaz. Há situações que a lei diz que, se a pessoa se enquadrar nela, você será considerado absolutamente incapaz ou então relativamente incapaz. O absolutamente incapaz é aquele que não tem capacidade civil nenhuma, então ele não pode exercer os atos da vida particular por conta própria, seus direitos e obrigações. Ele precisa de alguém para assinar por ele, em substituição a ele, para os atos mais complexos da vida. E quem é relativamente incapaz é aquela pessoa que está no meio do caminho. Ela nem tem a capacidade civil plena e nem é absolutamente incapaz. Aí ela precisa de alguém que a assista, vai assinar junto com ela, dando as duas assinaturas, as concordâncias das duas pessoas, para que os atos mais complexos da vida civil, os atos jurídicos, né, possam ser realizados. Isso aí não vale para coisas pequenas do dia a dia, por exemplo, você fazer uma compra no supermercado, comprar um picolé, botar gasolina no seu carro, na sua moto. Isso aí que nós estamos falando da capacidade civil, ela é cobrada para atos mais complexos, como casamento, como constituição de empresa, compra de valores imóveis, de bens imóveis, enfim, vários atos formais da vida, do dia a dia da pessoa. Aqueles atos simples, com pouco valor econômico, ou poucas formais, ou informais, passa direto, né? Isso aí não vale para essas pequenas coisas do dia a dia, tá certo? Então, segundo o Código Civil, aí esse aqui, nós vamos dar uma olhada aqui, quem são as pessoas absolutamente incapazes? São aquelas que têm menos de 16 anos, ou seja, não tem nem 16 anos completos ainda. Lorena está chegando. Não tem nem 16 anos completos ainda. Tem 15 anos e qualquer coisa, mas não tem 16. Se você não tem nem 16 anos, você pode constituir uma empresa no seu nome? Não. Você pode ser sócio de uma empresa e exercer a sociedade por conta própria? Não, não pode. Certo? Por que não? Porque a lei diz que, por mais que você seja inteligente, desenvolvido, capaz, em termos de cognição, de compreensão, você, ainda assim, os negócios jurídicos não podem ser feitos por você, porque você não tem nem 16 anos. Nesse caso aí, pessoal, quem é absolutamente incapaz tem direitos e obrigações, mas esses direitos não são exercidos pela própria pessoa. São exercidos por quem? Se eu tenho 14 anos de idade, 13, 12, 10, 5 anos de idade, quem é que vai exercer os meus direitos e as minhas obrigações me substituindo, já que eu sou absolutamente incapaz? Os responsáveis por mim. Quem são geralmente os responsáveis?
os pais. Na ausência dos pais, os tutores nomeados pelo Poder Judiciário, que geralmente vão ser um tio, um avô, uma avó, um irmão mais velho, um parente, um primo mais velho, e assim vai, alguma pessoa de confiança, né? E os relativamente incapazes, pessoal? Segundo a lei civil, quem são os relativamente incapazes? São aquelas pessoas que enquadram em uma dessas situações aqui, ó. Essas 4 aí previstas no Código Civil. Vamos olhar aqui. Se você for maior de 16, mas não tem 18 ainda, você tem 16 completos, mas não tem 18. Você é absolutamente incapaz, você é relativamente incapaz, ou você é plenamente capaz? Você é relativamente capaz, você está no meio do caminho. Você pode constituir uma empresa no seu nome? Não, não pode, porque você não tem capacidade civil plena. Mas, se você receber a emancipação, aí você vira maior, a maioridade civil se antecipa, nós vamos já ver o que é, em relação à idade, aí você pode já se considerar plenamente capaz. Mas se você tem 16 completos e não tem 18 ainda, alguém falou alguma coisa aí, pessoal? Fiquei na dúvida aqui. Oi. Era só perguntar se essa questão, eu fiquei na dúvida se essa questão da emancipação, ela não valeria para antes dos 16. Não, não vale. A gente vai já falar, Arthur, sobre o que é a emancipação, certo? Mas já te antecipando, não vale. Tem que ter pelo menos 16 completos. Mas a gente chega já lá, certo? Aí eu vou falar um pouco mais sobre a emancipação. Espera só um pouquinho aí, por favor. Então, pessoal, relativamente incapaz se for só pela idade. Se não tiver nenhum outro problema, for só pela idade e não tiver sido emancipado, que nós vamos explicar ainda o que é. São aquelas pessoas que têm 16 completo e não têm 18. Aí as atividades mais complexas do dia a dia têm que ser exercidas com a assistência, a ajuda de uma outra pessoa que é o responsável. As duas pessoas vão assinar juntas. Tem que conjugar isso aí. Mas um relativamente incapaz não pode constituir uma empresa nova. Ele tem que ter capacidade civil plena. Só relativa também ainda não dá, certo? A não ser que ele seja emancipado, aí ele adquire a capacidade civil plena, deixa de ser relativamente incapaz e passa a ser plenamente capaz. Os ébrios habituais, inciso 2, ó, do artigo 4º, os ébrios habituais e viciados em tóxicos. O nome já está dizendo, né? São aqueles dependentes de álcool ou de outras drogas. Essas pessoas são consideradas relativamente incapazes, mas não é só por alguém que chega e diz, pessoal. Isso aí tem um processo judicial para declarar, é um processo, vai ter que ter intermédio de um advogado no Poder Judiciário, convencimento do juiz, prova perante o juiz que aquela pessoa é tão viciada em alguma droga que ela não pode nem administrar a própria vida. E aí ela vai ser declarada relativamente incapaz em sentença judicial e ela vai ser afastada da administração patrimonial. Os outros atos da vida civil que não envolvam patrimônio, ela pode administrar. Mas o que envolver, por exemplo, compra, venda, doação, troca, negociações patrimoniais de valor importante, essa pessoa não pode mais fazer sozinha. Ela vai precisar da assinatura do seu assistente, que vai ser nomeado pelo Poder Judiciário. Então, não é só alguém chegar e dizer, isso aí é um cachaçinha, então ele não assina mais, ele não vende mais o que é dele, ele não negocia mais, não é assim. Tem que ter um processo judicial, certo? Inciso 3. Eu estou falando aqui, estou em andamento, pessoal, mas se vocês quiserem parar e perguntar, fiquem à vontade, tá? E se escreverem alguma coisa e eu não vi, é porque eu estou olhando aqui parece que já escreveram aqui, né? Nada demais, não. Se escreverem e eu não vi, pessoal, aí vocês me chamam aí a atenção por áudio, tá? Porque às vezes eu estou aqui concentrado na apostila e não vejo o que está escrito lá no chat.
Pessoal, aqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir a sua vontade. Exemplo, professor. Uma pessoa que está em depressão profunda, ela não consegue mais nem gerir a própria vida. Será que uma pessoa dessa tem condição de ser empresária? Pela lei, se ela para declará-la, processo judicial, para declará-la relativamente incapaz, ela vai perder a capacidade civil plena, vai se tornar relativamente incapaz, e aí, se ela já era empresária, ela só vai poder administrar a própria empresa com a ajuda de um assistente nomeado. Se ela não tinha empresa ainda, ela não vai poder criar uma empresa nova. Se ela quer movimentar o seu patrimônio, pelo menos no que for mais importante, ela vai precisar da assinatura do seu assistente nomeado pelo juiz numa ação judicial. Então, isso aí também depende de sentença judicial, tá? Não é só a gente querer, não. Tem que provar perante o Poder Judiciário isso aí. Então, tá aí outra situação em que você, apesar de ter mais de 18 anos, você pode ser considerado relativamente incapaz. Os pródigos. O que é uma pessoa pródiga? É aquela que tem descontrole patrimonial. Aquela que todo o patrimônio que está a seu alcance, ela se desfaz, ela destrói, ela queima, ela vende a preços irreais porque quer o valor e com aquele valor ela quer só gastar. É a pessoa que tem descontrole com dinheiro. Será que vocês já viram alguém assim na vida de vocês? Aquela pessoa que não pode botar a mão no dinheiro, que ela torra o dinheiro? Se você for uma pessoa desse tipo aí, você pode ser empresário? Você tem condição de administrar uma empresa? Não, né? Então, se você for em sentença judicial, reconhecidamente não, declarado relativamente incapaz por ser pródigo, aí você a administração da empresa, se você já era empresário, vai ter que ser exercida junto com um assistente nomeado, e se você não tinha uma empresa ainda, você não vai poder criar uma nova empresa, a não ser quando se recuperar, e você será afastado da administração patrimonial dos seus próprios bens, que só pode ser movimentado com a assinatura, a concordância do assistente que será nomeado pelo Poder Judiciário, certo? E aí os indígenas têm uma legislação especial, é o que está no parágrafo único, que nós não vamos entrar nela, certo? Então, pessoal, resumindo aqui, ó, quem são os absolutamente incapazes? Quem tem menos de 16 anos, não tem nem, tem 15 anos e tanto, mas não tem 16 ainda. Essa pessoa é absolutamente incapaz, não tem capacidade civil nenhuma. Pode constituir uma empresa nova no seu nome? Pode não. Se já existia uma empresa e ela herdou a empresa, por exemplo, ela pode exercer essa atividade empresarial? Pode não, porque ela é absolutamente incapaz. Ela pode ser titular, mas não pode exercer a administração. Aí quem é que vai exercer? Vai ser aqui, ó, tá na apostila sublinhado, ó, um representante que será nomeado pelo Poder Judiciário, certo? E se você é relativamente incapaz, por qualquer um daqueles motivos aqui do artigo 4º, está aí na apostila de vocês, aí você está no meio do caminho. Nem é absolutamente incapaz, nem é plenamente capaz. E aí, se você quer constituir uma nova empresa sendo relativamente incapaz, você pode constituir uma empresa nova? Não. Se você já era empresário e ficou em depressão e foi declarado relativamente incapaz, aí você só pode continuar exercendo a atividade empresarial com a ajuda de quem? Do assistente, está aí sublinhado. Ó. É uma pessoa que vai ajudar você, não vai substituir você. O representante substitui a pessoa. O assistente auxilia, assiste a pessoa, assina junto com ela. Certo? Então, está aí a diferença entre representante e assistente.
Representante é para o absolutamente incapaz, faz tudo por ele. Assistente é o ajudante do relativamente incapaz e faz tudo com ele. Não é por ele, é com ele. Tá? Então, se você não tem a capacidade civil plena porque você é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, pode constituir uma empresa nova? Pode não. Se já herdou, por exemplo, uma empresa que já existia e é absolutamente incapaz, tem que ser nomeado um representante para fazer tudo por ele, enquanto ele adquire a sua capacidade civil plena. Se era relativamente incapaz e herdou uma empresa que já existia, porque uma empresa nova não pode ser constituída, aí vai ser nomeado um assistente que vai ajudá-lo até ele adquirir a capacidade civil plena. Ok? Isso aqui é uma matéria muito mais de direito civil do que de direito empresarial, mas ela é essencial para a gente entender isso aqui. Nós falamos aí, então, das situações de incapacidades, que são somente duas, né? Ou é absolutamente incapaz, ou é relativamente incapaz. Pessoal, quando é que você adquire a capacidade civil plena? Ou seja, você nem é absolutamente incapaz, nem é relativamente incapaz. Você é plenamente capaz. Quando é que você adquire a capacidade civil plena? Quando o motivo que lhe tornava relativamente incapaz ou absolutamente incapaz desaparecer. Aí você volta ou passa a ser civilmente capaz, plenamente capaz do ponto de vista civil, e aí não vai precisar nem de representante, nem de assistente, tá certo? Então, no caso aqui, que nós tínhamos falado aí, já sobre a emancipação. Pessoal, o que é a emancipação? A emancipação, ela só serve quando se relaciona à idade da pessoa. Se o problema era outro que a tornava absolutamente ou relativamente incapaz, se era, por exemplo, porque ela estava declarada como dependente de tóxicos, ou com a doença que a tornou uma doença incapacitante, ou foi declarada pródiga, aí a emancipação não vai funcionar. A emancipação é só para questões de idade. O que é a emancipação do menor? É a antecipação da maioridade civil. Quando é que você adquire a maioridade civil, normalmente? Sem a emancipação? Aos 18 anos. Não é? Você completou 18 anos, você é maior. Tanto do ponto de vista civil quanto penal. No todo, para o direito, você é maior. A não ser que você tenha algum problema que o torne incapaz. E se você tem 16 anos completos, mas não tem 18 ainda, e não sofre de nenhuma outra incapacidade, tem solução para quando você tem 16 completos e não tem os 18 e já quer antecipar a maioridade civil para, por exemplo, constituir uma empresa sem precisar de autorização dos pais? Tem solução para isso? Tem. É a tal da emancipação. Emancipação é a antecipação da maioridade civil, que não vale para tudo. Vale para algumas coisas, para outras não. Certo? Por exemplo, a emancipação civil. A emancipação do menor, do relativamente incapaz. Serve para obter a carteira de motorista, por exemplo. Você tem 17 anos e foi emancipado pelos pais em cartório, a sua maioridade civil foi antecipada. Você só tem 17 anos ou tem 16 completos e os seus pais lhe emanciparam no cartório. Com o documento de emancipação, se você for ao Detran, tirar a carteira de motorista, CNH, e você tem 17, 16 anos, mostra lá no Detran o documento de emancipação. O Detran aceita?
Não, não aceita. Para isso aí, para várias outras coisas, não funciona a emancipação. Para a maioridade penal, se você for emancipado aos 16 anos em cartório e você cometeu um crime, você vai responder como maior ou como menor, mesmo tendo os 16 anos e sendo antecipado. Emancipado, aliás. Você vai continuar, diante do direito penal, você vai continuar como menor, mesmo já tendo sido civilmente emancipado. Porque a emancipação do menor de idade não funciona para o direito penal. Para o direito penal, o que funciona são os 18 anos e ponto final. Não tem como antecipar, certo? Então, pessoal, através da emancipação do menor com 16 anos completos e 18 incompletos, ele antecipa a sua maioridade civil e já pode constituir uma empresa em seu próprio nome, sem precisar nem de assistente, nem de representante. Então, quando é que ocorre a emancipação do menor de 18, que já tem 16 completos? Primeiro, quando ele completa 18 anos, né? Se ele completou 18 anos, meu mouse está falhando. Chegando mais alguém agora, só 25 minutos de atraso. Deixa eu ver aqui. Pronto. A emancipação do menor, ela ocorre, obviamente, quando ele deixa de ser menor, né? Número 1, ó. Ao atingir a maioridade, que é quando? Com qual idade? 18. Pelo casamento. Pessoal, você pode casar com menos de 18 anos de idade? Pode. Se você tem 16 anos completos e não tem 18 ainda, você pode casar com autorização dos pais ou do juiz. Caso os pais não queiram, aí o juiz pode suprir. Se você já foi autorizado a casar com, por exemplo, 17 anos, então significa dizer que se você pode casar, você pode constituir uma empresa também. A certidão de casamento serve como prova de emancipação, ou seja, antecipação da maioridade civil, e você já pode constituir uma empresa se você casou com menos de 18 e mais de 16. Esse item 3 aqui ainda está na lei, mas não funciona mais. Está tacitamente revogado. Pelo exercício de emprego público efetivo, aqui você teria que ser aprovado em concurso público com menos de 18 anos e com 16 completo. Só que vocês sabem que o Estatuto do Servidor Público exige que você tenha no mínimo 18 anos. Então, você não vai ser aprovado nunca num concurso com menos de 18 anos. Então, está lá na lei, mas não tem como ocorrer na prática. Item 4. Pela colação de grau em curso superior. Aí, pessoal, não é entrar na universidade ou no curso superior com menos de 18 anos, é concluir com menos de 18 anos. Então, se você tem, por exemplo, 17 anos e já tem um diploma de nível superior, então aquele diploma emancipou você. Você já é considerado maior de idade do ponto de vista civil para alguns atos da vida civil, não para todos, né? Pode constituir, por exemplo, uma empresa. Pelo estabelecimento civil ou comercial com economia própria que permita o autossustento. Isso aqui termina só ocorrendo com a autorização dos pais, porque se você tem menos de 18 anos e já tem 16 completos, e é, por exemplo, um artista, ganha o seu próprio dinheiro, ou já ganha dinheiro com atividades comerciais, você só consegue formalizar isso aí se você receber a autorização dos pais. Então, termina sendo, pulando aqui para esse item 6, ó, que é pela concessão do pai, da mãe ou do juiz. Quando fala pai ou mãe, pessoal, se tiver pai e mãe vivos, tem que ser os dois. Se tiver só pai, porque a mãe morreu, só o pai serve. Se tiver só a mãe, porque o pai morreu, só o pai serve. Mas se tiver pai e mãe vivos, os dois têm que concordar. Se um dos dois discordar, não vão
o que quiser, o pai ou a mãe que quiser, não vai conseguir emancipar o filho em cartório, porque o outro não quis ir, não concordou. Aí como é que faz? Aí o pai que quer emancipar, o pai ou a mãe, junto com o menor, tem que entrar com uma ação pedindo que o juiz considere se aquela pessoa pode ser emancipada ou não, e por sentença judicial obrigue, conceda a emancipação do menor, mesmo contra a vontade ou do pai ou da mãe. E como é que ocorre essa concessão do pai? O pai, a mãe e o menor vão ao cartório, pagam ao tabelião, né, ao notário, uma escritura pública, e lá no cartório é feita essa escritura pública, assinado pelo pai, pela mãe e pelo menor, com a concordância dos três, e a fiscalização e a concordância do tabelião ou notário, e aí aquele documento é lavrado e o menor fica automaticamente emancipado. E com aquele documento ele pode provar que ele já virou maior de idade para efeitos civis. Certo? Alguma dúvida aí até agora? Não, né? Ok. Então, pessoal, falamos aí da capacidade civil, das incapacidades civis, e vamos falar agora dos impedidos para exercer a atividade empresarial. Quais são os dois requisitos para exercer a atividade empresarial? Que você tenha capacidade civil plena e que você não tenha nenhum outro impedimento. As duas coisas ao mesmo tempo. A capacidade civil nós explicamos. E os impedimentos? Esses impedimentos, eles não estão listados em nenhum local específico, todos eles. Tem tirado de vários locais leis, normas diferentes e organizados pelos estudiosos. Não tem uma lista em um único documento, em uma única lei, que coloque todos eles. Mas observe que esse item 2.5 aqui, pessoal, fala aí, ó, os impedidos de exercer atividade empresarial, agora é como empresário individual ou controlador de sociedade. Certo? Aqui são exemplos. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que serve para empresário individual, qualquer um, se tiver esses impedimentos, não pode ser empresário individual, e serve para o sócio controlador, majoritário, controlador de sociedades empresárias. Se for um sócio minoritário, apenas um pequeno investidor, apenas um investidor da sociedade, aí esses impedimentos não vão servir para ele. Esses impedimentos são referentes somente à atividade empresarial individual, empresa individual, ou a sócio controlador. Não se refere a sócio minoritário ou controlado, certo? Então, exemplos aí, ó. Não podem ser administradores, pessoas impedidas por lei especial, os condenados apenas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, por prevaricação, que é quando o servidor público deixa de cumprir suas obrigações, por concussão ou por peculato. São crimes cometidos somente pelo servidor público, ou contra a economia. Enfim, está aí a lista, né? A lista grande aí. Quem for condenado por algum desses crimes aí não pode ser administrador. Mas pode ser sócio minoritário? Sócio não administrador? Pode. Pode ser empresário individual? Pode não. Certo? Agentes políticos, ó, deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, não podem ser proprietários, ou seja, empresários individuais, não podem ser controladores, não podem ser diretores de empresas que contratem com o poder público. Mas, se for uma empresa que não contrata com o poder público, não tem problema nenhum. Servidores públicos federais, estaduais, municipais não podem ser controladores ou empresários individuais. Um policial militar, por exemplo,
pode ser dono de um mercadinho no nome dele, ele é empresário individual e é policial militar. Policial militar pode abrir um mercadinho no nome dele como empresário individual para complementar a renda dele? Ou uma barbearia? Ou uma borracharia? Pode ser MEI? Pode não, pessoal. Não pode, é proibido pelo estatuto deles, tá certo? E eles podem ser, no máximo, sócios minoritários, tá? Aí temos aqui todos esses exemplos aqui, que é só vocês darem uma lida, são apenas exemplos. Tem estudioso que coloca uma lista maior e tem doutrinador que coloca uma lista menor. O leiloeiro também não pode ser empresário individual, nem diretor ou controlador de sociedade empresarial. Por que o leiloeiro não pode? Porque o leiloeiro ele é para ser um auxiliar da atividade empresarial e não um concorrente da atividade empresarial. Se ele é leiloeiro registrado na junta comercial como auxiliar do comércio, então ele não pode ser empresário. Outra aqui, ó, o médico não pode fazer parte, agora aqui nesse caso, nem como sócio minoritário. O médico não pode fazer parte de empresa que explore a indústria farmacêutica, né? E nem exercer simultaneamente as profissões de médico e farmacêutico quando formado em medicina ou farmácia, devendo optar por uma delas. Por que não pode, pessoal? Por que a lei proíbe isso aí? Porque a lei não quer que o médico que exerce a atividade de médico dele, medicina, seja também o dono, por exemplo, empresário, por exemplo, dono de uma farmácia. Porque o legislador não quer que ele atenda o paciente, prescreva e mande o paciente comprar na própria farmácia dele com a receita que ele passa. O legislador viu que os médicos faziam isso e proibiu. Quer que evitar essa contaminação da medicina pelo exercício da atividade empresarial. Que não resolve muito, porque vocês sabem que o médico faz uma parceria com a farmácia e manda para a farmácia do amigo, do parente, de não sei quem, e ganha alguma coisa em troca disso. Mas, pelo menos, ser o titular de uma farmácia, ele não pode. Os falidos, né, declaradamente falidos em processo judicial de falência, enquanto eles não forem reabilitados, tem um prazo de reabilitação, está lá na lei de falências, enquanto não passar esse prazo, eles não podem voltar a exercer a atividade empresarial. E aí tem também restrições a estrangeiros na Constituição de 88, que não entrei em detalhes porque são várias. Ok? Até agora aí, algum questionamento? Alguma dúvida aí, pessoal? Arthur, estou lendo agora aqui o chat. Arthur está dizendo aí que não sabia. O que era que você não sabia, Arthur? Acho que ele não está mais por A aí, questão não. dos policiais militares não poderem ter empreendimentos e tal. Não, é por isso que eles botam no nome da esposa, da filha, da amiga. Oi? A internet está com delay, mas era a questão dos policiais não poderem ter empreendimentos. Certo, a internet está bem ruim hoje aqui para mim, né? Pois é. É por isso que os policiais, quando querem exercer uma atividade dessa, eles colocam a empresa no nome da esposa, no nome do filho, da filha, do caso, da amiga, da prima e assim por diante. Certo? Vamos lá, dando continuidade então. Já que, por enquanto, não tem dúvidas, né? Então, vamos falar aqui desse item 2.6. O empresário casado. Pessoal, o fato da pessoa empresária ser casada, da pessoa natural que exerce atividade empresarial ser casada,
Tem alguma interferência, muda alguma coisa você ser casado ou você não ser casado? Muda sim, depende da situação, pode mudar. É isso que nós vamos ver aqui, tá certo? Ó, olha aqui, falando sobre o empresário casado. Olha aqui esse primeiro parágrafo, ó, tirado do Código Civil, tá? Faculta-se aos cônjuges são as pessoas casadas, né? É cônjuges, tá? Eu já vi gente pronunciando cônjuges. É cônjuges. É ruim de falar, né? Principalmente se você tiver bebido, não sai muito bem não, mas como não tem ninguém bebendo aí, dá para pronunciar, né? Faculta-se aos cônjuges contratar a sociedade. Nós estamos falando aqui da sociedade, para nós o que interessa é a sociedade empresarial. Entre si, ou seja, marido e mulher, por exemplo, ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Pessoal, quais são os regimes patrimoniais do matrimônio? Você pode casar no regime de comunhão universal, comunhão parcial ou separação total. A separação total de bens pode ser obrigatória ou pode ser por opção dos próprios cônjuges. O que é o regime de comunhão universal, que ele está dizendo aqui, ó? Comunhão universal. O que é esse regime aqui? Realmente a internet está tudo lento hoje aqui, viu, pessoal? Internet, computador, está tudo ruim aqui. Tomara que essa aula não se perca aí no YouTube, como aconteceu já. Regime de comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens, pessoal, é aquele regime em que você casa e tudo que você tinha antes do casamento e tudo que você adquirir depois do casamento é seu e é do outro cônjuge. É seu e é da esposa, por exemplo, ou do marido. Tudo que tu tinha antes do casamento, tu vai dividir com a pessoa depois que tu casar. Então, vamos supor que você é rico e a sua esposa é classe média ou é classe mais baixa. E você é rico e casou na comunhão universal, tudo que você tinha antes de casar, toda a sua riqueza, você era milionário, a metade agora é dela. Então, você deu um presente para ela, né? Se ela era pobre, ela, de uma hora para outra, com o casamento no regime universal, ela virou rica, né? Porque agora a metade do que tu tem antes do casamento e depois do casamento, agora é dos dois, meio a meio. Tá explicado aí por que ninguém mais casa ou quase ninguém casa no regime de comunhão universal. Qual é o regime que praticamente todo mundo casa hoje em dia? Regime de comunhão parcial. O que quer dizer isso? O que é seu antes do casamento está no seu nome, continua sendo seu, e o que é adquirido depois do casamento, aí sim é dos dois. Mas o que era antes permanece sendo seu e não vai dividir com quem você casou, tá? O que for construído depois do casamento, aí sim vai ser dividido. E a separação total, que pode ser facultativa ou obrigatória? Separação total é aquela pessoa que não quer dividir nada com ninguém, não quer dar e nem quer receber. Olha, Mariazinha, nós casamos aqui, mas é na separação total. O que é meu e continua sendo meu. O que é seu e continua sendo seu. Antes, durante e depois do casamento. Se eu comprar um carro durante o casamento e botar no meu nome, o carro é meu. Se eu comprar um carro e botar no seu nome, depois de casar, aí o carro é seu. Não é a metade dos bens de um e a outra metade dos outros, não. O que está no nome de um é dele e o que está no nome do outro é do outro. Certo?
Essa separação total, ela pode ser por opção das próprias pessoas que assim querem, ou ela pode ser por obrigação da lei. A lei, às vezes, diz que a pessoa só pode casar naquele regime de comunhão, de separação total obrigatória. Exemplo, pessoal, pessoas com mais de 70 anos de idade, 70 anos ou mais, só podem casar no regime de separação total obrigatória. Por que isso? Porque para tentar evitar golpe, né? Apesar de que não resolve muito, porque você pode casar na separação total e depois ir passando os bens aos poucos, ou comprando outros bens e botando no nome de quem você quiser. Por exemplo, você vê lá o velhinho de 80 anos de idade, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Ives, diga aí, Ives. Era para saber como é que fica a situação de quem é acometido, por exemplo, de um coma, né? A esposa, né, o cônjuge, ele detém o poder da escolha, nesse caso. Os bens Não, mas ficam... espera aí, ó. Não, aí é assim, ó. Isso aí, pessoal, isso aí, Ives, você vai resolver antes de casar. Antes de casar, você vai dizer se você vai casar na comunhão total, na comunhão parcial ou na separação total, salvo aqueles casos em que a lei já obriga a casar na separação total. Você vai decidir isso antes de casar. Se você está casado já e a mulher, por exemplo, ficou em coma, o regime já está resolvido, não muda não. Se era, por exemplo, separação total, continua separação total. O que vai acontecer é que, como a pessoa está em coma, vai ser nomeado um assistente, que vai ser o outro cônjuge, que está normal, né, que está bem, para administrar só, não é para ficar com os bens, não, é só administrar. A propriedade dos bens continua no nome da pessoa. Mas como ela está em coma, o outro vai administrar até ele sair do coma ou então morrer. Se morrer, aí vai abrir o processo sucessório e aí vai seguir a divisão dos bens conforme os sucessores obrigatórios previstos na lei civil que trata da sucessão daqueles que morreram. Que aí nós não vamos entrar nisso, tá certo? Então, no exemplo que você deu, a pessoa já tinha escolhido há muito tempo se ela casou no regime de comunhão parcial, comunhão total, universal ou separação total. Se depois de casado, em qualquer um desses regimes, o outro ficou em coma, o que vai administrar não vira dono, não. Vai apenas administrar. A propriedade só passa para outro se houver a morte, que aí vai abrir o processo de sucessão e ver quem são os sucessores e o que cabe a cada um conforme a lei, certo? Então, não sei se você entendeu aí, porque na sua pergunta, que é tranquilo, né? Perguntar, porque você não conhece a lei, você fez uma pergunta tranquila. Não estou criticando a sua pergunta, não, mas ela embolou aí porque justamente você não conhece. Espero que tenha respondido. O Arthur quer falar aí. Fala aí, Arthur. Alguém quer falar aí alguma coisa, pessoal? Não sei se esse delay está atrapalhando. Não sei se travou. Tem alguém vivo aí? Ah, tá normal aí, né, Aleph? Então tá. Voltando aí ao regime de separação total obrigatória. O que a Isabelle falou aí das novinhas, né? Ou dos novinhos também, né? Para não dizerem aí que é preconceito contra as mulheres e não sei mais lá o quê. É justamente isso. Vamos supor lá que o velhinho
de 80 anos de idade e a menina de 18 se apaixonam, né? Se apaixonam. Ela olha aquele velhinho de 80 anos e sente um amor real, verdadeiro, uma coisa louca, e quer aquele velhinho para todo sempre, e não quer nem saber se ele tem dinheiro ou não. Não é? Isso deve acontecer, né? A pessoa de 18 anos se apaixonar por uma de 80, só por amor mesmo. Aí resolvem casar por amor. Por acaso o velho lá é rico e por acaso a menina é estudante e não tem nada ainda. Ou inverta também, da forma que vocês quiserem o exemplo aí, tá? Estou citando aí de um velhinho e uma menina, mas vocês botem aí quem quiserem para substituir. E aí, por acaso ele é rico e por acaso ela não tem nada. Ah, vamos casar, meu velhinho, eu amo tanto você, por amor. Vamos casar. Vamos, minha filha, vamos casar. Aí o legislador viu que às vezes não era por amor ao velhinho, mas por amor ao que o velhinho tinha, né? O Sugar Daddy. A Sugar Baby estava aí dando o golpe, né? O golpe tá na praça. Aí o legislador disse, olha, vocês podem casar. A lei, né? Podem casar, mas casa no regime de separação total, obrigatoriamente. O que é do velhinho continua sendo dele antes e depois do casamento. O que é da menina continua sendo dela antes e depois do casamento. Vale a pena para a menina casar assim, supondo que, do ponto de vista patrimonial? Vale, né, pessoal? Porque, embora ela não vai ser herdeira dele, né? Se ele tem 80 anos, provavelmente ele vai morrer antes dela, né? E ela vai ser herdeira dele. Então, vale a pena. E mesmo antes dele morrer, ele não pode proporcionar tudo que ele quiser com o dinheiro dele para ela? Pode. Ele não pode comprar novos bens e botar no nome dela? Pode. Então, vale a pena demais, certo? Vai lá, arrocha aí. Se tiver alguém nessa situação aí, me convide para o casamento que eu quero ir, comer e beber de graça. Viu? Se tiver alguém nessa condição aí, vale a pena. É lógico que não tem ninguém aqui, porque na turma aí de empresarial, só tem um pessoal aí altamente competente, ninguém quer nada de ninguém, todo mundo aí vai ganhar sua vida por conta própria, não é isso? Ninguém precisa da riqueza de ninguém, não é isso? Exatamente, Isabelle. Aí só tem gente competente, estudiosa, tudo doido para aprender, tudo doido para voltar logo essas aulas presenciais e provas presenciais também, né? Provas também, né, pessoal? Não é só a aula presencial, não, viu? Prova também. Eu vi o pessoal dizendo aí, queremos aula presencial já. Mas prova não. Prova é remota. Ah, é? Certo, pessoal? Tirando as brincadeiras aí, só para finalizar essa aula, então, o que é que o legislador diz? Que marido e mulher só podem ser sócio um do outro na mesma empresa se eles não forem casados nesses dois regimes que estão colocados aí. O regime de comunhão universal e o regime de comunhão de separação total obrigatória. Se eu sou casado em comunhão universal de bens com a minha esposa, eu posso ser sócio dela numa empresa, eu e ela, na mesma empresa? Não. Se eu sou casado na separação total de bens com a minha esposa, eu posso abrir uma empresa, eu e ela, como sócios? Não. Se eu for casado num regime de comunhão parcial com a minha esposa, eu posso abrir uma empresa, eu e ela sendo sócios, nós dois? Pode. Se eu sou casado num desses dois regimes aí, de comunhão universal de bens ou separação total obrigatória, eu posso ser sócio de outra pessoa ou outras pessoas, desde que a minha esposa não seja sócia na mesma sociedade? Aí pode. O que é que a lei não quer? Os cônjuges casados num desses dois regimes aí, sócios na mesma empresa. Se forem sócios em empresas diferentes ou com pessoas diferentes, que não sejam os cônjuges, não tem problema, tá? A lei não quer isso aí, porque se você for casado num desses dois regimes aí que a lei proibiu,
na verdade, não vai ter 2 patrimônios para responder pelas dívidas da empresa. Não tem, na verdade, o patrimônio do marido e o da mulher separado. Não tem 2 patrimônios. Na comunhão universal tem um patrimônio só, porque o patrimônio é dos 2, então só tem um, que é dividido pelos 2. É por isso que o legislador proibiu, certo? Ok, pessoal? Então, acho que aqui está explicado. Alguém tem alguma dúvida? A Sonali quer só um cargo público. Muito bem, Sonali. Eu tomara que dê certo aí. Com certeza, se você quer isso aí, você está estudando sábado, domingo, feriado, né? Que foi o que eu fiz, viu? Para conseguir o meu cargo público. Natal, aniversário, Ano Novo, Carnaval, férias, sábado, domingo, todas as horas durante vários anos. Aí, se você já está... Ah, foi o Sebrasp, né, Sonali? Não foi o Sebrasp, que é malvado, né? Tá certo. Minha filha, Cristina tá dizendo que animador. Tu acha que é? Como é que tu acha que tu passa no concurso público, Cristina? É desse jeito aí, filho. Tu acha que eu virei professor concursado como? Filha, porque foi doente, foram anos estudando, anos, viu? Não é para desanimar, não, é só para não deixar ninguém pensando, olha, se você não quer estudar, não quer assistir aula, não tem saco para assistir aula e nem para estudar, tu vai estudar para um concurso como? Se tu não tem saco para graduação. Se você não tem paciência para graduação, meu amigo, minha amiga, eu fico pensando como é que você tem para passar num concurso, certo? Tire por você. Se você não tem paciência para assistir a aula da graduação, para fazer as provas da graduação, se você está pescando, colando, fazendo Ctrl+C e Ctrl+V na graduação, eu sei que aqui ninguém faz isso. Então, você imagine para um concurso público, certo? Então, é autoenganação. Se alguém aqui faz isso, é lógico que só tem gente responsável, ninguém faz isso, né? Mas tá, pessoal. Obrigado pela atenção. A gente para a aula de hoje por aqui, tá certo? A prova ainda nem pensem nela, ainda é um pouco mais para frente, a gente vai combinar entre nós. Aquela data que está lá no CIGA, eu coloquei só como uma base, porque eles exigem, né? Mas não é aquela data não, tá certo? Nós ainda vamos combinar uma data correta. Próxima aula a gente vem bem para cá, ó, o item 2.7, ok? Então, boa noite para vocês e quinta-feira a aula será gravada e disponibilizada ou na própria quinta ou na sexta-feira. Um abraço aí para todo mundo, tudo de bom, qualquer coisa que precisarem, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Finalizando aqui, pessoal.